vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Boa tarde, minha gente linda. Olha, eu agora fiquei meio na dúvida. Tá marcado o 16, né? Gente, eu não sei o que aconteceu, que assim, ó, desde dezembro que minha vida tá assim, uma roda girando e mil acontecimentos um atrás do outro, e eu me comprometendo, e eu fluindo, e eu fazendo coisas, e eu também na introspecção. Então, assim, uma alternância de estudo, de aprofundamento, com fazer, com ação. E isso também representa o tema da nossa live de hoje, que é o feminino e o masculino. Ontem eu me dei conta que a gente está na Semana da Mulher e eu tenho refletido muito sobre essa questão do feminino. Tenho visto muitas reflexões e comentários e falas um pouco equivocadas sobre o que significa o feminino, o masculino. E aí ontem eu tive essa ideia, esse insight, falei, não, eu tenho que fazer uma live para falar do feminino, do masculino. Mas assim, minha vida tá, tipo, não sei o que aconteceu, assim, muita coisa que eu tenho feito, uma atrás da outra, e tô super feliz, mas tem hora que eu faço assim, não, calma, e agora, né? O que é que eu tenho para fazer agora? Porque eu acordo às 5 da manhã e escrevo livro e conduzo constelação e faço reunião. Aliás, quero dizer para vocês que eu acabei de sair de uma reunião sobre esse curso de autoconhecimento, essa jornada, enfim, essa travessia que eu quero fazer junto com vocês, de mãos dadas, para que a gente tenha tempo para aprofundar, para eu passar todos os conteúdos e compartilhar todas as experiências que eu tenho tido. Então tem uma equipe me ajudando a formular, a formatar esse primeiro curso, essa primeira jornada. Então assim, vai ser a minha primeira vez, mas eu me sinto já super tranquila de me jogar, né, nessa grande aventura, nesse grande mergulho com vocês. Então assim, primeiro eu quero saber se está tudo bem, tecnicamente, se vocês estão me escutando bem, porque eu estou aqui, ó, na varanda de Dona Alba, estou aqui num lugar meio aberto, tem um pouco de barulho de rua, eu estou com fone de ouvido, então acho que tudo bem. Tá ok aí para vocês, o áudio, o vídeo, tudo certo? Tudo certo? Olha, eu tinha colocado ontem pedindo para vocês perguntarem sobre a visão sistêmica, né? Para vocês fazerem perguntas dentro da visão sistêmica. E aí, basicamente, o que as pessoas perguntaram é: o que é a visão sistêmica? Só que depois eu tive essa ideia de falar sobre o feminino e o masculino. Massa, gente, obrigada, viu, pelo feedback. Eu tive a ideia de falar sobre o feminino e o masculino, que é algo que as pessoas falam muito, e não que eu seja dona da verdade, mas eu tenho observado, experienciado, refletido, estudado muito sobre isso. Então eu sinto que eu posso sim, junto com vocês, mergulhar um pouquinho, vamos ver até onde a gente consegue ir, mas com coisas muito básicas a respeito do que é o feminino e o masculino, né? O que é isso, gente? O que é exatamente o feminino e o masculino? Então, é isso, a ideia é essa, é a gente falar sobre a visão sistêmica, que tem a ver com o feminino, com o masculino,
e também entrar um pouco nesse aspecto do feminino e do masculino. E se eu sentir que ficou faltando muita coisa, amanhã a gente vai mais um pouco na live, a gente, né, explora um pouco mais, aprofunda um pouco mais, porque é a Semana da Mulher, né? Quer dizer, é um momento onde muitas pessoas, muitas cabeças, muitos corações estão focados nesse tema da mulher. E que é um tema assim, que eu reflito muito sobre e que eu experimento muito na minha vida. Então, assim, a visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? Assim, da maneira mais simples e básica, para eu explicar, né? O que é isso? A visão sistêmica é uma visão que nos vê como parte de algo maior. É uma visão que nos vê dentro de uma teia, que seria a teia da vida. Porque nós não estamos isolados uns dos outros. Tanto no movimento horizontal como no movimento vertical, estava tentando achar a palavra para trazer, né, os aspectos horizontal e vertical. Então, assim, tanto na dimensão mais horizontal, né, das relações aqui no mundo, como numa dimensão mais vertical, mais profunda, de conexão com na nossa ancestralidade, cada um de nós, estamos inseridos numa grande teia de interrelações. Então, assim, nas nossas relações, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente está imerso em teias de correlações que fazem parte de tudo que a gente experiencia no dia a dia. Então, assim, a comida que eu como foi plantada por alguém, foi molhada pela chuva, foi nutrida pelo sol, foi colhida por outros alguéns, foi colhida por outros, foi comercializada por outras pessoas, foi trazida por um caminhão, chegou no supermercado, o dinheiro que eu recebi vem do meu trabalho, também é um dinheiro que flui, o dinheiro é uma energia que flui. Então, assim, a nossa correlação horizontal na vida é constante. Então, tem uma conexão e uma inter-relação da gente, de cada um de nós, com o mundo inteiro. Tem até uma teoria que fala, né, que existe, é a teoria dos 6 graus, não sei se vocês já ouviram falar, que existem 6 pessoas, no máximo 6 pessoas me intermediam com qualquer pessoa do mundo. O que é que isso significa? Eu tenho relação com todas as pessoas do mundo, tendo como intermediários, no máximo 6 pessoas. Ou seja, eu conheço João, que conhece Maria, que conhece José, que conhece Eliana. Então, eu tenho conexão com Eliana. Aí, essa rede de interrelações vai me colocar em conexão com todas as pessoas do mundo, através de pessoas, né? Através de relações de amizade, relações de parentesco. Então, assim, na horizontalidade, a gente está se relacionando com todos os seres vivos o tempo inteiro, do reino vegetal, do reino mineral. Então, assim, é uma conexão constante. Na verticalidade também há uma conexão constante com o quê? Com a nossa ancestralidade e com o nosso mundo interno. Porque a nossa ancestralidade se manifesta através do campo mórfico, que é uma nuvem de memórias da experiência da família humana, e através do meu mundo interno, porque eu carrego as informações, as memórias de tudo que foi vivido na minha ancestralidade. Então, essa é a visão sistêmica. Nós não estamos separados. Nós somos parte de algo maior. É como se fosse um dedinho de um corpo. É como se fosse um fio de um cabelo de um corpo. É como se fosse a folha de uma árvore, a gota de um oceano. Nós não estamos separados. E aí, por exemplo, a constelação familiar observou essas 3 leis que regem as relações, todas as relações, mas falando de constelação familiar, a gente vai focar mais nas relações humanas. E uma dessas leis é a lei do pertencimento, justamente. Não tem como você deixar de fazer parte desse grande plano, dessa grande teia da vida, dessa grande
rede de inter-relações na verticalidade e na horizontalidade. Então, isso é a visão sistêmica. E aí a pergunta que tinha lá também é assim, o que é que muda quando a gente adquire, quando a gente incorpora, quando a gente toma posse e começa a ver o mundo através dessa visão sistêmica? Quando a gente sai daquela visão de que somos isolados, de que, né, somos partes separadas, isoladas, solitárias. Primeiro que você vai ter vai ter pouquíssima chance de se sentir sozinho, de se sentir isolado, porque você o tempo inteiro, na sua sensibilidade aflorada, né, na sua visão ampliada, você vai perceber e vai sentir que você faz parte de algo maior. O que você faz chega para outras pessoas, o que as outras pessoas fazem chega até você. Então, assim, você vai observar com muita tranquilidade que você faz parte da teia da vida. Sem falar nessa horizontalidade das relações do dia a dia, a gente vai estar conectado com a nossa família. A gente pode perceber que a gente tem conexão com dificuldades e forças que foram experienciadas na nossa família. Então aí é o aprofundamento dessa conexão sistêmica. Então a família é um sistema, o nosso corpo é um sistema. A gente tem um sistema circulatório, respiratório, límbico. Tudo que existe, toda a vida se manifesta através de sistemas, de ecossistemas. Então a visão sistêmica nada mais é do que se sentir, principalmente se sentir, né, se ver e se sentir parte de um todo, parte do cosmos, né? É uma poeirinha, mas é uma poeirinha que faz parte. O cosmos é feito de muitas poeirinhas, o planeta é feito de muitas pessoas e eu posso transformar esse planeta através da minha atuação, do que eu sou, do que eu vibro, do que eu sinto, do que eu penso. É uma partícula, é um fractal mínimo no meio disso tudo? É. Assim, eu sou uma areinha, uma gotinha no oceano, mas eu faço parte, é uma gotinha que se ela se integra com esse poder maior, com essa força maior, ela pode influenciar o que está à volta, né? Mesmo que seja um espaço pequeno, mesmo que seja uma relação com uma, duas, três pessoas no dia a dia, a gente pode interagir com as pessoas, se transformar o meio que vive o tempo inteiro. Se a gente sai, por exemplo, da reatividade e da reação mecânica automatizada que a gente carrega, né, que muitas vezes a gente até herdou, se a gente inova na nossa reação, se a gente dá uma resposta diferente, se a gente consegue segurar uma reatividade, uma resposta impensada, a gente pode perceber uma transformação naquela relação, que muitas vezes estava em conflito. Eu sempre sou reativa, sempre falo a mesma coisa de resposta, sempre ajo da mesma maneira. Ali já tem um vício no sofrimento, no conflito. Se de repente eu consigo segurar isso, respirar e não ser tão reativa e dou uma resposta completamente diferente, eu já começo a me transformar, eu me surpreendo, eu surpreendo o meu próprio sistema emocional. E começo também a transformar essa relação com a outra pessoa. Eu me surpreendo, porque eu estou experimentando algo novo, surpreendo aquela pessoa, que também começa a perceber, olha, tem opção. A gente não precisa responder sempre da mesma maneira. A gente não precisa ser reativo de uma maneira estúpida, de uma maneira conflitante, ou através do medo. A gente não precisa deixar o medo nos comandar na hora de reagir a alguma ação que uma pessoa teve em relação a gente, né? Então, assim, a gente tem todos esses poderes dentro da gente quando a gente começa a tomar consciência que a gente habita uma casa, que é esse corpo,
que tem um sistema de pensamento, de sentimento, de emoções. Isso aqui é uma máquina perfeita, né? O nosso corpo, a nossa psique, é tudo muito delicado, é uma tecnologia fina da vida. Nós somos uma experiência da vida que levou bilhões de anos para chegar nesse protótipo que somos nós. E a gente não sabe dirigir esse veículo, a gente não sabe utilizar na sua plenitude essa máquina criativa. Porque tem uma diferença entre a gente e os computadores, né? Porque nós somos criativos, os computadores trabalham com dados fixos. A gente pode também trabalhar só com dados fixos, né? Se a gente ficar dentro de uma caixinha, então eu só boto em prática o que eu aprendi, eu tenho medo do que é novo, não quero expandir minha consciência. A gente fica um computador, ok. Pode ser muito inteligente, muito rápido, dar aquelas respostas assim, tipo na lata, mas está trabalhando, funcionando na base de dados adquiridos, dados antigos, né? Dados já experienciados. Agora, quando você abre o seu coração, se conecta com essa criatividade da vida, você começa a produzir novos conteúdos. Você começa a canalizar novas formas de viver. E aí a gente pode se conectar agora com o masculino e o feminino. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Tem uma pergunta aqui dentro da caixinha, então quero dizer para vocês que quem quiser perguntar alguma coisa sobre esse assunto da visão sistêmica do feminino, do masculino, coloca aqui na caixinha a pergunta, que é a única maneira de eu responder vocês, tá, gente? Porque se eu ficar olhando aqui a timeline e as perguntas, eu não consigo acompanhar. Então vamos lá. Como equilibrar essas duas forças vitais dentro de mim, masculino e feminino? Quero, por favor, aprender a ter equilíbrio nas polaridades. Ok. Então vamos lá, já tem aqui duas perguntas que são as mesmas perguntas, né? Então vamos explicar, vamos começar assim, ó. O que é o feminino e o masculino, né? Que eu percebo que tem uma grande confusão quando a pessoa acha que o feminino é mulher e o masculino é homem. Não é, tá, gente? O feminino e o masculino são duas forças e são dois aspectos da nossa psique. Então, por exemplo, uma das 7 leis herméticas, que são leis mesmo, leis da vida, inclusive você pode olhar hoje como base da física da ciência de ponta, da física quântica, você pode observar que essas leis milenares, as leis herméticas, são o fundamento dessa ciência moderna, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje é um resgate de sabedorias antiquíssimas. Então tá tudo certo, assim, no plano maior tá tudo certo. A gente estava navegando um pouco nos mistérios, sem saber bem o que era isso aqui, sem dominar as partículas, vivendo com muita integração em relação à natureza, porém a gente tinha pouco a capacidade de materializar. A gente vivia os fenômenos naturais, mas o ser humano não materializava. Né? Ele estava à mercê dos fenômenos naturais. Então, o que aconteceu? A gente começou a experienciar essa capacidade de realizar, de materializar, no momento que a ciência se desconectou dessas forças da natureza e o homem, a mulher, o cientista, começou a buscar o micro, né? Esse mundo microscópico e esse mundo macroscópico e querer racionalizar e compreender mentalmente como funciona tudo isso. Então isso é maravilhoso, né? Se não fosse esse foco, né, absolutamente masculino, isso é da energia masculina, e isso está nas mulheres também, tem muitas cientistas mulheres. Se não fosse esse foco, essa busca, essa objetividade, a gente não teria descoberto até o átomo, até essa partícula mínima que compõe a matéria. Então, assim, essa obsessão por penetrar a matéria, por descobrir como é que as coisas são feitas, nos trouxe muito entendimento. Ok, maravilhoso, tem nada de errado com isso. Porém, agora,
Depois da gente ter passado por um grande período só de sensibilidade, de conexão com fenômenos que a gente não compreendia, depois de ter dominado a compreensão de muitos fenômenos, o que a gente pode fazer agora? Juntar essas polaridades do que é explicável e do que não é explicável. E no momento que a gente se abre para integrar essas duas dimensões, a gente se torna inteiro. Vocês entendem? É quando a gente se permite ter a percepção da matéria e a percepção que transcende a matéria. Então, o masculino e o feminino são duas energias, duas forças que, ao trabalharem juntas, elas se complementam e elas criam. Elas são criativas. Então, quando a gente estuda as leis herméticas e tem essa lei hermética, o gênero, né, o princípio do gênero, fala justamente da união do masculino e do feminino para criar qualquer coisa. Não só um bebê na barriga de uma mulher, mas para criar qualquer coisa. E o que é energia feminina e masculina? Então, ainda dentro da... isso aqui... tá refletindo lá o jardim de minha mãe. Isso aqui é uma ilustração desse yin e yang, que os orientais conhecem muito bem, né? Porque as culturas orientais, elas observam esse mundo interno e esse mundo externo com olhos muito profundos. Então, a nossa sociedade se tornou muito materialista, brincou à vontade, né, na sua infância espiritual, de destruir, reconstruir, e agora está na hora da gente chegar num novo patamar de maturidade, onde a gente percebe que por dentro da matéria tem algo muito maior, que sustenta muito tudo, que é a vida. Então, esse feminino e esse masculino são complementares, eles não são contrários, eles não são antagônicos. O yin e o yang, vocês podem ver aqui, ó. Vou pegar uma outra figura, porque eu vi que essa aqui, ó. Vou abrir essa figura. Vocês vão poder ver melhor nessa figura, ó. Que a bolinha, o peixinho preto tem uma bolinha branca. E o peixinho branco tem uma bolinha preta. Então, o que acontece aqui? Tá um dentro do outro, um contém o outro. Então, o yang contém o yin, numa pequena porção, o yin contém o yang, e aí vocês podem ver que aqui tem uma ideia de movimento, de integração, de simbiose. Então, o yin e o yang, o feminino e o masculino, o escuro e o claro, o quente e o frio, o bom e o mal. Gente, são forças complementares. Por quê? Porque a gente está num mundo de dualidades. Então, o feminino e o masculino não são contrários, não são antagônicos, são polaridades complementares, como a polaridade positiva e negativa. São complementares. O nosso átomo, que é uma das menores partículas descobertas pela ciência, né? Porque tem o quark, que é menor ainda, e outras menores, mas enfim, o nosso átomo é constituído dessas duas polaridades, positivo e negativo. Então, assim, tudo que existe precisa conter a polaridade positiva e negativa. Não tem nada antagônico, o bem e o mal, o escuro e o claro, não existe antagonismo, não existe polaridade, não existe guerra entre as forças contrárias. Todas as forças contrárias são reconciliáveis. É um outro princípio das leis herméticas, né? Então, assim, o feminino e o masculino são duas forças que, quando combinadas, quando equilibradas, produzem novas coisas. Então, por exemplo, todos nós temos o feminino e o masculino dentro da gente. Então, quando eu me abro para ser fecundada por uma ideia, quando eu me abro para o mundo e o mundo me atravessa e o mundo me fecunda e eu começo a ter ideias, fecundada pela própria vida,
eu posso agir para materializar essas ideias. Então, assim, a minha abertura de coração, de mente, né, a minha permissão para que o mundo me atravesse, faz com que eu fecunde ideias, que eu comece a gestar as ideias. Isso é o aspecto feminino em mim. Eu me abro, eu sou receptiva. E o corpo da mulher é todo pronto para receber. Isso está na nossa anatomia física. E aí o meu masculino interno vai o quê? Vai fazer, vai agir, vai materializar aquela ideia. Então é a combinação dessas duas forças, o receber e o entregar, o gestar e o parir e o fazer, o fecundar e o nutrir. É a combinação dessas forças que vai produzir resultados na vida. Então, vamos lá. Então eu tenho tem duas perguntas aqui. Vou esperar mais um pouquinho para abrir essa caixinha. Então eu tenho esse feminino em mim e eu tenho esse masculino em mim. Os dois. O nosso pai e a nossa mãe deveriam ser bons modelos de masculino e de feminino para eu desenvolver esses aspectos de uma maneira saudável. Porém, o meu pai e a minha mãe são tão humanos quanto eu e cometem tantos erros quanto eu, estamos todos em evolução, então ainda tá meio um samba do crioulo doido, porque tá todo mundo tentando se encontrar numa coisa meio maluca que tá a humanidade, né? Então tá todo mundo com o masculino distorcido e o feminino também distorcido. Por quê? Então vamos lá, por que que o masculino interno fica distorcido e o feminino também? Vejamos, né? Se eu tenho um feminino distorcido, se eu não tenho, melhor dizendo, porque é complexo, mas é simples também, são os paradoxos da consciência. Se eu não tenho o meu masculino bem desenvolvido, porque por mil motivos, né? Ou porque eu não tive um bom exemplo de masculino na minha casa, ou porque eu passei por abuso, ou porque eu sofri muito no meio do caminho e foi travando o meu masculino, meu impulso de agir, de iniciar coisas. Então, assim, se o meu masculino não está bem desenvolvido, se eu não aprendi a dizer não, se eu não aprendi a me proteger, o que acontece com o meu feminino interno? Ele vai ficar distorcido, ele vai se submeter aos homens e às mulheres, ele vai se submeter às pessoas, porque o meu masculino não é forte. Então, assim, eu não consigo dizer não. Eu coloco uma máscara e me submeto para ter companhia, para agradar, para não me sentir só. Olha a sensação de estar só. Se eu estou na visão sistêmica, eu já sei que eu não estou só. O mundo eu faço parte do mundo. Então, assim, eu não estou só, eu já sei disso. Então, eu já posso virar essa página. Eu já posso sair da carência, sabe, de ser excluída pela família, de ser excluída pelo grupo de amigos. Eu já sei que se alguém tentar me excluir, a minha energia é mais forte. Tudo que você rejeita se fortalece. Então, eu já confio no plano maior. Falo, opa, Deus, travou, eu vi. Tava aqui bebendo uma aguinha esperando. Então, assim, eu já sei que eu não posso ser excluída, então eu fico tranquila, confio no plano maior. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar dentro de mim esses aspectos feminino e masculino para equilibrar esses dois aspectos. Então, o pessoal perguntou aí, né? O que que eu faço para equilibrar? Gente, o primeiro passo é o cansaço. Você cansou de quebrar sua cara. Então, assim, se você é submissa a uma outra pessoa, ou se você é invasiva com uma outra pessoa, se você é submissa, você tá com seu feminino interno distorcido, seja homem ou mulher. E se você é invasiva ou invasivo, você tá com seu masculino interno distorcido.
É simples assim. Então, assim, se você é submissa, comece a observar na sua vida oportunidades de você dizer não. E se alguém não gostar, dane-se. Você vai ter que passar por isso. Você vai ter que começar a se dar o devido amor que você tanto espera das outras pessoas. Então, assim, a atenção que você precisa, o amor que você precisa, o respeito que você precisa, quem vai te dar agora é você, não é outra pessoa. Não é outra pessoa. Então, assim, não quer fazer alguma coisa? Diz um não, simples, amoroso e sonoro. Não se violente. Então, muitas vezes a gente atrai pessoas na vida para nos violentar, porque nós já estamos nos violentando. Então, no momento que você fecha essa porta da submissão, da permissão para ser invadida, o seu masculino começa a se construir, a se fortalecer. É exatamente isso que acontece. Então, no momento que a sua mulher começa a se empoderar, sua mulher não, seu feminino começa a se empoderar dentro de você, e eu falo isso para os homens também, o seu masculino cresce e começa a ter um equilíbrio. Porque vocês podem observar nas relações, por exemplo, quando uma mulher, dentro de uma relação, ela se fecha, ela perde essa capacidade de ser receptiva, ela se fecha, começa a fazer um jogo, né, de se trancar, de não dar atenção para o seu parceiro, para a sua parceira, não importa. Ela começa a fazer esse jogo da indiferença com o outro e fecha o coração, fecha o corpo. O que que acontece em seguida? Essa pessoa fica infeliz e começa a querer manipular o outro. Começa a se submeter também para compensar aquele fechamento do coração. Então começa a desequilibrar tudo. O que que uma mulher ou um homem empoderado faz? Eu digo não na hora que é não, e o homem também precisa saber dizer não com todo o amor do mundo. E aí eu fico tão bem comigo mesma ou comigo mesmo que na hora que é para eu me abrir, eu realmente digo um sim com toda a vontade. É um sim de verdade. E aí eu de fato vou me abrir para essa pessoa. Por quê? Porque eu não estou me violentando. No momento que eu me violento e permito que essa pessoa faça algo comigo ou faça alguma coisa só para agradar o outro, sem estar com vontade, eu já estou me agredindo, vou me sentir mal, vou me sentir culpada e vou precisar compensar isso castigando o outro, fazendo mal para o outro, porque eu fiz mal a mim mesma em nome do outro. Então eu começo a entrar numa rede, numa teia, né? Isso não é uma rede saudável, isso é uma teia que aprisiona. Porque eu me submeto, porque fiquei culpada, porque manipulei o outro. E aí depois eu volto a manipular porque me submeti e fiquei com raiva. E aí, como eu já me submeti, já fui controlada pelo outro, eu me vingo também controlando, também manipulando. E quero também que o outro seja submisso. Então, gente, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Então, assim, o que eu sinto que para mim funciona é a gente observar o tempo inteiro. Qual é o movimento que eu estou fazendo? Eu estou indo para esse meu mundo interno, que é o feminino dentro de nós, para equilibrar com esse mundo externo. Eu estou dialogando com o meu coração, com a minha alma, para entender se eu estou submetendo esses meus quereres a uma outra pessoa de maneira violenta, se eu estou me violentando para satisfazer uma outra pessoa. Então, esse mundo interno também significa o aspecto feminino, assim como o mundo externo é o aspecto masculino. E tudo precisa estar em equilíbrio o tempo inteiro. Então, como fortalecer o feminino e o masculino? Se o mundo interno é o feminino, eu preciso criar um equilíbrio. Eu não posso estar o tempo inteiro olhando para dentro e nem posso estar o tempo inteiro olhando para fora, buscando fora, agindo lá fora. Eu preciso criar esse equilíbrio, mundo interno, mundo externo. Para ter esse feminino saudável, latente, inteiro,
potente, assim como eu vou ter também o masculino potente na medida que eu vou pro mundo, que eu tenho coragem, sabe? Então, assim, a gente vai construindo essa autoproteção e essa autopermissão para se abrir para o mundo. Porque, vejam, qualquer pessoa, homem ou mulher, se eu tenho um masculino presente, saudável, que eu digo, aqui você não avança mais, aqui é o limite, aqui você não entra. Se eu tenho esse masculino ativado, o meu feminino fica tranquilo, ele fica positivo também, ele fica relaxado. O meu feminino não precisa se submeter a ninguém. Ele vai ser receptivo na hora que ele quiser. O meu feminino interno. Não é outra pessoa, sou eu mesmo. Mas são aspectos da minha psique. O feminino e o masculino são essas duas forças que, quando estão em equilíbrio, produz uma inteireza. Produz realizações, produz ações, produz caminhos que expandem, que se abrem, produz relações saudáveis, porque eu estou me dando tudo que eu preciso, estou me dando proteção e estou me dando a oportunidade também de receber. Então, vamos lá, maneiras de equilibrar o feminino e o masculino. Você olha só para o mundo interno, começa a olhar para o mundo lá fora, começa a agir, começa a funcionar também para o mundo lá fora. Se você olha só para o mundo lá fora, começa a meditar, começa a olhar para esse mundo interno. Se eu estou acostumada só a dar o tempo inteiro, isso é invasivo. Você está com um masculino ativado e é um masculino distorcido, que invade, inclusive, o espaço das pessoas. Uma das 3 leis do amor é o equilíbrio da troca. Se você só dá o tempo inteiro, você está sendo invasiva, não dá oportunidade das pessoas retribuírem o que você está dando, não dá espaço e não recebe das pessoas, nenhuma relação se sustenta, porque a relação só se fortalece se tiver o equilíbrio da troca. O dar, que é do aspecto masculino, e o receber, que é do aspecto feminino. Então, se você só dá, você está com o masculino distorcido prevalecendo no seu sistema pessoal. Se você também só recebe, não consegue dar nunca, é o seu feminino, mas distorcido também, porque tem que ter um equilíbrio. Então, o dar e o receber também são representantes do aspecto feminino e masculino. Se você só dá, começa a receber. Observe oportunidades de receber. Se você só recebe, comece a criar oportunidades de dar, de ser o provedor em alguma situação. Você não precisa assumir precisa assumir todos o sustento da sua casa, da sua família. Não é isso. Em pequenas coisas do dia a dia. Então, assim, você vai ser o provedor, você vai pegar alguma coisa para alguém, você vai nutrir alguém, você vai proteger alguém, você vai ter uma atitude que provê alguém de algo que está precisando. Então, a pessoa está precisando de algo, vai lá e dá, você vai dar dessa vez. Não vai só estar pedindo ajuda e recebendo ajuda, agora é você que vai dar. É você que vai pagar alguma coisa para alguém, sabe? Então, assim, isso traz um equilíbrio. E aí tem uma coisa muito importante, que é fazer todos esses movimentos a partir do coração, que é muito diferente de buscar o equilíbrio, de construir um feminino potente, um masculino potente, pela raiva, pela vingança, pelo rancor, pela mágoa. A gente sabe quando a gente está fazendo um movimento movido pela raiva. E a gente sabe quando a gente está fazendo um movimento movido pelo amor, pelo desejo de evolução, de crescimento, de expansão. O que é o amor? Não é um amor meloso, né, das histórias românticas. Eu estou falando amor como paixão pela vida, como busca de crescimento, de evolução, de expansão da consciência. Isso é o amor em movimento. É querer evoluir, é querer crescer, é querer aproveitar a existência da melhor maneira. Eu estou aqui para sair melhor do que eu cheguei. Então, assim, eu vou dar o meu melhor. Isso é o amor em movimento. Eu tive uma experiência muito recentemente, assim, onde eu vivi uma situação, né, um período, né, onde eu tive que lidar
com um estado muito delicado, com uma situação muito delicada, onde eu poderia ser invadida a qualquer momento. Normalmente, o que é que a gente faz numa situação onde a gente pode ser invadida a qualquer momento? Uma situação delicada, sabe? Que tem ali relações com problemas e conflitos. O que é que a gente faz normalmente? A gente se blinda para não sentir nada, começa a agir assim com armadura, fica reativo e começa até a agredir, né? Muitas vezes essa defesa vira uma agressão, né? Todo ataque é um pedido de socorro. Então, o medo toma frente desse estado de espírito. A pessoa fica no medo, se blinda, fala, opa, eu estou numa situação muito delicada, vou me proteger numa blindagem. É o medo que está se defendendo. E aí, como eu conheço esses processos do medo, e como eu sei que eu poderia estar me privando de um grande e profundo aprendizado, eu escolhi não me blindar. Eu escolhi fazer o quê? Eu pensei, eu vou me deixar atravessar por todas as situações desse convívio, eu vou me deixar afetar, eu vou ficar mais sensível do que nunca, só que com uma diferença, eu vou focar na luz, eu vou focar no amor, eu vou dar o meu melhor o tempo inteiro. E não vai ter provocação que faça com que eu agrida, com que eu revide a mesma provocação, com que eu seja violenta, não vai ter. Eu vou focar na luz o tempo inteiro. Eu vou literalmente fazer das tripas coração. Não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo, mas eu vou focar na luz. Eu vou dar o meu melhor. Em vez de dar o meu pior, sendo reativa, agredindo, né, criando essa blindagem, eu vou fazer o oposto. Eu vou ficar mais sensível. E eu vou deixar tudo isso me atravessar. E vou dar o meu melhor. E vou ficar no amor. Eu vou me sustentar no amor. E, gente, vou dizer pra vocês, até agora eu tô surpresa com o que aconteceu. Estou muito surpresa, porque o que aconteceu foi que eu, de fato, não fui agredida em nenhum momento. E quando isso poderia ter acontecido, a minha doação era tão grande e a minha felicidade em estar me doando era tão grande que desarmava qualquer situação de conflito. Então não houve conflito. Não houve conflito. E eu não estou dizendo que isso é fácil, tá? Isso não é fácil, assim, foi uma vigilância constante para trazer o amor, para trazer a luz o tempo inteiro para o meu estado de espírito. Porque eu não posso mudar o outro, eu não posso transformar o outro. Mas eu sabia, eu sei, que se eu me coloco num estado de espírito, numa vibração, onde eu transformo, alquimizo qualquer conflito, eu consigo passar por essa turbulência, né? Encontrar o olho do furacão, que é esse estado mais amoroso. E claro, poderia ter precisado de um grito, de um para, de um chega, de um basta, poderia, né? Eu não me proibi de ter uma atitude dessa, mas foi assim, eu consegui focar tanto na luz que de fato não precisei usar de um basta, sabe? As coisas fluíram. Não foi fácil, né? Precisei de muita atenção, mas é impressionante, assim, é quase um milagre. Eu tô vendo aqui um grande comentário. Ah, tá. Tem um comentário pequeno, Magela, que fala, você consegue por ser alma livre. Mas é um grande trabalho ser alma livre, sabe? Assim, é porque é uma liberação constante. A gente herdou muitas amarras, a gente herdou um sistema de crença de autolimitação, de autoflagelo impressionante. Talvez amanhã eu tenha que continuar falando sobre isso, porque assim, esse feminino e esse masculino que compõem todos, homens e mulheres, tá tudo muito desequilibrado. Então, se eu não tenho o meu feminino interno, o meu masculino engole o meu feminino, eu própria me machuco, sabe? Eu muitas vezes estou numa relação abusiva porque eu sou abusiva comigo.
eu me machuco, eu me submeto a outra pessoa. Eu estou sendo abusiva comigo no momento que eu me submeto. Então a outra pessoa está sendo abusiva comigo e eu também já sou abusiva comigo. Por isso que eu permito essa dinâmica de relação. Então, assim, o primeiro passo é o cansaço. Né? Cansei de sofrer. Deve existir uma luz no fim do túnel. Deve existir uma vida além do medo. Não é possível. Cansei. Então, para mim foi assim, eu cansei. Há 10 anos atrás eu joguei a toalha e falei, chega, eu preciso entender como funciona esse mundo interno. Aí depois é o que, gente? É a observação. Observa o tempo inteiro. Seu mundo interno, que é o seu feminino sagrado, para que você possa se abrir para o mundo, para que você possa receber do mundo toda essa mágica, essa beleza, todas as bênçãos que a vida tem para nos dar. Você começa a criar esse masculino interno para te proteger. Então são duas forças complementares, não são contrárias, são complementares. É como se fosse um homem e uma mulher dentro de mim. A mulher se abrindo e o homem protegendo o tempo inteiro. São forças, são energias, é o yin e o yang, é o escuro e o claro, o bom e o mal, são complementares, não são contrários, tá, gente? Isso é um mundo de dualidade, onde os opostos se complementam. O grande erro da nossa sociedade, do mundo ocidental, é querer separar a dualidade. Ou é só bom ou é só ruim. Não existe isso. Nós somos complexos e duais, não tem como separar. Não tem como separar o feminino do masculino, cria desequilíbrio. É como você não ter uma perna, sabe? Nós que somos bípedes, né? Se a gente não tem uma perna, fica capenga, vai andar torto. É isso que acontece quando a gente suprime o feminino ou o masculino. Quando a pessoa, seja homem ou mulher, começa a ter raiva dos homens ou raiva das mulheres, pode ser o mesmo sexo ou o sexo oposto, começa a ter raiva, dentro de si esse aspecto potente fica suprimido também, porque o mundo lá fora é uma grande projeção do nosso conteúdo interno. É exatamente isso. Não tem nada lá fora, tá, gente? Aí já entra um pouco em metafísica, mas tudo bem. Então, assim, o mundo é uma grande projeção. Gente, o plano de Deus é tão perfeito, que cada um de nós enxerga um mundo diferente. E esse mundo que eu enxergo é visto através dos meus olhos que foram construídos com as minhas crenças. E você pode transformar as suas crenças, essa é a boa notícia. Então cada um está vendo um mundo diferente, sentindo um mundo diferente. É muito simples, porque os olhos que veem esse mundo são olhos diferentes, construídos a partir de experiências pessoais. Então é até simples, é até óbvio, né? Eu não posso ver o mundo com os olhos da Maria e do José, eu só posso ver o mundo com os olhos de Ingra. E eu não posso exigir que a Maria e o José vejam o mundo da maneira que eu vejo. Então aí também abre uma nova percepção e autopermissão para aceitar a diversidade. Não tem como eu ver o mundo com os olhos de outra pessoa. Eu começo a focar no meu mundo interno e na minha maneira de ver o mundo lá fora, porque é isso que vai me trazer a realidade da minha existência. Não é a maneira que o outro vê, é a maneira que eu vejo. Não tem como eu ver o mundo com os olhos de outra pessoa. Eu paro de exigir também que o meu pai, que a minha mãe, que o meu filho veja o mundo com os meus olhos. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu paralisei aqui um comentário grande que eu nem li ainda. Mas assim, ó, tem muita gente que fala pra mim sobre eu não me dou bem com a mãe, eu não me dou bem com o pai, como é que eu vou honrar eles se eu tô em conflito com eles? Gente, são duas coisas diferentes, tá? Coisas bem diferentes. Uma coisa é você ter uma profunda gratidão pela vida que você recebeu do pai e da mãe, porque a vida é o bem maior. Então isso é um aspecto da sua relação com seu pai e com sua mãe. Essa é uma dimensão maior do seu ser. É a sua dimensão de alma. É quando você amplia sua visão e começa a ver além dos papéis sociais. Além das relações, que são relações específicas dessa encarnação, dessa existência. Ok, eu sou filha de minha mãe, nessa existência eu nasci filha dela.
Porém, quando eu fizer a passagem, quando eu despertar, renascer para uma outra dimensão, eu vou soltar esse papel de filha e a minha alma vai continuar a jornada de evolução. E a minha alma de minha mãe também. A gente está vivendo uma experiência de realidade onde ela é mãe, eu sou filha. Então, nessa dimensão da alma, eu agradeço profundamente a minha mãe e o meu pai por terem sido portais para que eu tenha uma existência, para que eu ganhasse um corpo e minha alma experienciasse conteúdos e pudesse evoluir. Então, assim, a minha dimensão de alma agradece profundamente. Agora, a minha dimensão humana dessa existência, a minha dimensão pessoal, onde eu sou Ingra, minha mãe é Alba, meu pai é Chico, eu tô cheia de defeito, a minha mãe tá cheia de defeito, meu pai tá cheio de defeitos. Somos seres em evolução. Então, assim, nessa dimensão da personalidade, da humanidade, eu estou desenvolvendo a minha humanidade, eu estou expandindo o meu coração, mas tem coisas que eu não posso aceitar. Então, assim, dentro de uma relação com pai e com mãe, às vezes a mãe ou o pai são muito invasivos. E a gente precisa dizer chega, com todo o amor do mundo. E a gente precisa dizer um não redondo, sonoro e amoroso para quando a gente disser o sim, esse sim ser verdadeiro. Eu preciso dizer o não porque, inclusive, isso é um ato de amor comigo e com a minha mãe e com o meu pai. Então, assim, quantas vezes minha mãe foi invasiva, eu digo não, eu não vou fazer isso porque eu não quero. Aí, olha que legal, a diferença da minha relação com meu filho já. Quando eu falo pro Gui assim, filho, vamos comigo, não sei aonde, ele fala, não mãe, eu combinei com os meus amigos. Eu não jogo, eu não manipulo com meu filho. Sabe o que eu faço? Muito bom, filhão, muito bom. Faça o que o seu coração tá mandando. Faça o que você quer fazer. Então, assim, eu não fecho o meu coração para ele. Eu não, não retiro o amor, não retiro o meu olhar amoroso quando o meu filho diz não para mim. Eu aumento a minha admiração por ele e declaro essa admiração. E aplaudo meu filho, porque ele está fazendo o que o coração dele manda. E a felicidade dele depende disso. Não é para ele fazer o que eu quero. Eu não quero que ele faça o que eu quero. Eu bato palma quando ele faz o que ele quer. Então a gente precisa ser muito vigilante porque a gente manipula sem perceber. E não é porque a gente é malvado, gente. É porque a gente herdou esse padrão de relação, esse padrão de comportamento. Então, assim, como a gente tá capenga, né? A gente só tem uma perna, ó, é sério, tá difícil para todo mundo. Porque, assim, o nosso feminino tá fraco, submisso, distorcido. O nosso masculino tá agressor, da gente mesmo, aqui, ó. O feminino e o masculino aqui dentro de mim, dentro do meu coração. Então, assim, tá um engolindo o outro. Ou então é o meu feminino, assim, exacerbado, e o meu masculino não age, né? Não consigo fazer nada. Eu sou só... Tô desequilibrada, óbvio, tô distorcida. Então, o meu feminino é agredido o tempo inteiro, é invadido o tempo todo, é violentado o tempo todo. E o meu masculino não existe, é uma mosca morta dentro de mim, né? Eu não consigo me proteger, eu não consigo agir. Então, eu tô sem uma perna. Porque o feminino e o masculino são duas pernas para a gente caminhar no mundo, né? Compõem uma inteireza. Então, assim, é muito simples, vocês concordam que é muito simples? E não estou dizendo que é fácil. Vou ler aqui, finalmente, vou ler. Fui sua colega de uma matéria da Faculdade de Dança da UFBA. Recentemente comecei a te seguir e me identifico demais com tudo que você diz e da forma como diz. Está me ajudando em meu crescimento. A Regina falou isso. Que massa, Regina! A gente se reencontrando aqui, né? Muito bom. Adorei te reencontrar aqui, mulher. Seja bem-vinda. Isso mesmo, é uma conexão. Como saber se estamos vivendo uma relação abusiva emocionalmente. Isso é fácil, Silvia. Você faz alguma coisa para agradar o outro? Se você faz alguma coisa para agradar o outro, alguma coisa que você não quer, então peraí, calma. Primeiro você tem que ter uma relação com o seu coração, uma relação franca com você mesmo. Ó o mundo interno, ó o feminino, ó a meditação. Fiz assim, mas não precisa fazer, tá, gente? Olha para dentro, conversa com o seu coração, com sua alma, seu corpo. Seu corpo sabe tudo do que você sente. Sente no corpo. Você está se agredindo
para agradar alguém, você está fazendo alguma coisa que você não quer fazer para agradar alguém, você está vivendo uma relação abusiva. Mas sabe quem é um abusador? É você mesma. Olha só que interessante. Você é o abusador. E aí você vai atrair um abusador. Você está vivendo essa relação de abuso dentro de você. Você se submete a alguém. E é você que tem que cortar isso, hein? Você tem que fortalecer o seu masculino, e no momento que você começa a fortalecer o seu masculino, que é o chega, o basta, a proteção que começa a existir dentro de você, o seu feminino se empodera. Começa a ter um equilíbrio, que é a receptividade protegida. Porque o feminino desprotegido vai ser violentado por todo mundo. Então o feminino precisa do masculino. É por isso, gente, que não... Em qualquer ideia de guerra entre homem e mulher é a destruição total. Porque o feminino e o masculino é a inteireza do ser. Então a gente precisa dos homens para observar o que é um masculino saudável, né? Os homens precisam das mulheres para observar o que é um feminino saudável. Então, se eu sou esse feminino saudável e esse masculino também saudável, eu vou estar inspirando muitas pessoas, além de estar construindo a minha própria inteireza, a minha própria felicidade, óbvio, né? Mas assim, homens e mulheres podem observar em mim, poxa, a Ingra sabe dizer não e sabe dizer sim, com vontade, com verdade, né? A Ingra tem um limite, ela se doa até a página 2, aqui na página 3 ela precisa descansar. Ela não vai se submeter ao desejo de todo mundo, né? À vontade de todo mundo. Tem um limite, tudo tem um limite, né? Então, assim, vocês estão entendendo, gente? Vocês estão me acompanhando? É ter sabedoria para lidar com as questões interior, sim. Então, esse aspecto feminino e masculino tá por tudo, por tudo, por tudo. A planta, ó, consegui, vou abrir essa caixinha, meu Deus, tá cheio de pergunta, que delícia. Gratidão, alguém diz gratidão, eu que agradeço. Ó, se uma pessoa viveu e cresceu com a mãe sem ausência do pai, influência... Sem ausência do pai, não. Acho que você está querendo dizer com a ausência do pai, né? Se uma pessoa viveu e cresceu com a mãe, com a ausência do pai... Não, tá mal escrito isso aqui, gente. Fred, se uma pessoa viveu e cresceu com a mãe, sem ausência do pai, influencia o lado masculino, acho que eu entendi. Você está querendo dizer, se você teve só a mãe e não teve o pai, né? Não é sem ausência do pai, é com a ausência do pai, se isso influencia na sua masculinidade. Você vai ter que buscar um modelo masculino e vai ter que trabalhar para construir esse masculino forte e saudável. O que é um masculino forte e saudável? É um masculino que não invade o seu feminino. É você, por exemplo, se permitir sentir. Você se permitir ser sensível. Você se permitir se emocionar. Você se permitir ter intuição. Isso é um feminino saudável dentro de um homem. É você se encantar com as coisas, você se permitir chorar, você se permitir querer ter filho e se imaginar sendo pai, cuidando do seu filho. Você se permitir ter prazer cozinhando, arrumando a casa. É você é você querer meditar, é você querer viver coisas que são do aspecto feminino dentro de homens e mulheres. Não é só da mulher, isso é de todos nós. Um homem que tem essa sensibilidade à flor da pele, que se permite esse tipo de experiência, costurar, cozinhar, cantar, dançar. Gente, é um homem inteiro, pelo amor de Deus. Ele vai se aproximar de uma mulher e ele não vai massacrar essa mulher. Ele vai se encantar com a mulher. Ele vai dizer, caramba, ela carrega tudo isso que eu também permito em mim. Toda a criatividade, toda a sensibilidade, toda a leveza que é típico do feminino, do aspecto feminino, né? Vamos lembrar, mais uma vez, é a força do feminino dentro de homens e mulheres. Não estou falando de homem nem de mulher. Todos nós temos esses dois aspectos que podem ser equilibrados, né? Porém, como as famílias estão muito desmanteladas, e não é porque o pai separou da mãe, não é porque o pai se ausentou, tá, gente?
Às vezes um pai presente tem uma existência, tem uma influência na família tão negativa, tão violenta, que dá mais trabalho do que um pai ausente. Então, assim, a gente realmente está vivendo um momento que é muito difícil, porque veja, antes a gente não tinha consciência, a gente não enxergava as coisas. Então a gente estava vivendo o caos, né? Assim, pai violento ou mãe violenta, né? Mãe manipuladora, pai violento. A gente estava vivendo um caos dentro da família, um caos dentro do nosso mundo interno. E a gente achava que o mundo era isso, que isso era normal. Agora começou a chegar, gente, consciência. Começou a chegar consciência. Isso não é normal. Isso é um hospício, isso é coisa de doido, tá todo mundo batendo a cabeça, tá todo mundo se matando, tá todo mundo infeliz pra caramba, tá todo mundo vivendo no inferno e pior, viciados no sofrimento. Isso não é normal, isso é doentio, é uma psicose, é uma ilusão, é uma enfermidade mesmo, mental, emocional. Então, assim, agora a gente começa a ver, a gente acendeu a luz do quarto escuro, a gente acendeu a luz dos nossos porões, do nosso submundo, do nosso inconsciente, tá vindo conteúdos de infelicidade, a gente está tomando contato e tomando consciência da nossa infelicidade. Então, olha esse momento de transição que a gente está vivendo. Antes a gente não vivia nada, não enxergava nada, então... Ok, tá doendo, eu não sinto mesmo, sabe? Assim, ninguém sentia tanta dor, ninguém sentia tanto sofrimento, ninguém percebia o próprio incômodo, sabe? Tava todo mundo meio anestesiado e muito iludido e muito distraído com as coisas do mundo material. Agora começou o nosso coração a sangrar, nossa alma a gritar. Começou, assim, a gente tá numa crise muito maravilhosa. Só que agora é assim, caramba, eu tô vendo que eu tô na merda, assim, eu tô vivendo, tô me arrastando na lama, tá tudo errado, eu não sou feliz. Pronto, começou uma crise maravilhosa. E aí agora a gente vai arrumar a casa, né? A gente acendeu a luz do quarto, tá vendo a bagunça que tá. Então agora a gente pode olhar pra vida e falar como é que eu curo tanta ferida. E são feridas que não são minhas, na grande maioria eu herdei dos meus pais, dos meus avós. Então, gente, é um trabalhinho de muita humildade, de muita importância. Assim, arregaça a manga, sabe? É lamber as feridas, é curar as feridas. E assim, a grande novidade é que essa cura só pode vir no amor. Não vem na guerra. A humanidade está guerreando, se matando há milênios. E não resolveu nada. Então, assim, agora a gente chegou no ponto do cansaço. Talvez a gente tenha vindo já muitas vidas e não aguenta mais, não suporta mais. Para mim foi assim, sabe? Assim, eu tive visões onde eu me vi repetindo as mesmas encarnações milhares de vezes. Eu tive já... Vai estar no meu próximo livro, tá? Que eu estou escrevendo, assim. Eu vou falar sobre esses mergulhos mais profundos. Então, eu me vi repetindo a mesma vida, sem sair do lugar, sem realmente me capacitar no amor, sem realmente abrir meu coração e jogando fora uma existência inteira e dá-lhe nascer de novo, e dá-lhe crescer de novo, e dá-lhe jogar fora. Então, assim... tá chegando a consciência e eu preciso fazer alguma coisa com essa consciência que eu tenho. Não dá mais para ficar de olho fechado, não dá mais para ficar parada. Então, assim, é muito maravilhoso esse momento da crise. É muito maravilhoso. Porque só assim a gente vai sair dessa zona de conforto extremamente desconfortável, que é um inferno que a gente tem vivido. A gente está enxergando agora, tá tudo errado. E não é seu pai e sua mãe que vão te dar o que você precisa, porque eles também estão perdidos. Tá todo mundo um pouco perdido, tá, gente? Então, assim, vamos ter compaixão por nós mesmos e pelo outro, porque tá todo mundo batendo cabeça. Então, assim, é juntar meus caquinhos, assim. Cadê meu masculino? Cadê meu feminino? Vamos criar interesse, vamos fortalecer. Não preciso mais agredir ninguém. Sou eu que preciso resolver meus problemas. Não adianta derramar minha raiva no mundo, porque ninguém vai resolver. Não adianta gritar, espernear. Eu preciso recolher a minha criança mal criada, ferida, e dar colo para ela. Criar esse pai e essa mãe internos.
Tá aí, ó, o Pai Celestial, a Mãe Natureza, para nos ajudar nessa missão. Existe um Pai maior, existe uma expressão do Pai, uma expressão da Mãe na própria natureza. Para a gente se inspirar, para a gente se entregar para essas forças maiores e pedir ajuda. Muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, não é para o pai e para a mãe carnais, é para o Pai Celestial, para a Mãe Natureza. A gente está conectado com tudo isso. E eles atendem, tá, gente? Atendem. Meu Deus do céu, já tem 1 hora de live, é por isso que eu realmente preciso dessa jornada com vocês, viu? Ó, o que o masculino e o feminino trazem para nós. Ô Marion Sharon, tô falando isso desde o início da live. O masculino é a ação, é a autoproteção, é o não, é o basta, é o mundo, é ir para o mundo lá fora, é agir, né? É o dar, é o prover, esse é o masculino. O feminino é o receber, é a receptividade, é a abertura, é a nutrição, é o acolhimento, é o colo, é o mundo interno, é a lua, isso é o feminino. Então todos nós temos o feminino e o masculino. E o meu feminino só pode existir com todo o poder da receptividade se eu tiver um masculino potente. Porque aí meu feminino vai falar assim, ó, eu recebo a vida, eu recebo a vida. Chegou alguém invasivo, meu masculino vem e fala, aqui você não entra. Eu vou proteger meu feminino, daqui você não passa. Você é invasivo ou invasiva, você tem uma energia de vampiro, você suga minha energia, você está invadindo meu espaço, você está me violentando, não quero. Daqui você não passa. Aqui é o meu limite, daqui você não entra. O meu masculino vai dizer isso. Chega. Posso dormir no ponto? Claro que eu posso dormir no ponto. Não tem muito tempo aí que eu dormi no ponto. Qual é a diferença? Eu acordo muito mais rápido. Essa é a única diferença, tá, gente? Eu continuo humaninha igual todo mundo. Continuo caindo no buraco, caio menos no buraco. Quando caio, saio mais rápido. Levanto mais rápido, me limpo ali da lama que eu chafurdei ali, né? Com mais conhecimento de como fazer isso, esse processo. Então, assim, a consciência vem mais rápido. Eu abro o olho rápido, sabe? Eu não fico ali anos perdendo meu tempo precioso. Então, assim, é isso. A consciência é isso. É só isso, tá, gente? A gente continua com as mesmas né, limitações que todo mundo. Porém, a gente enxerga mais rápido, tá mais atento, tá mais acordado. Mas é igual a todo mundo, não é melhor do que ninguém, não. Ó, a Márcia, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos e acho que não tenho nada de masculino. Márcia, não necessariamente você não tem masculino porque o seu pai morreu. Porque eu conheço pessoas que os pais que perderam o pai muito cedo e exatamente por causa da perda desenvolveram um pai interno muito presente e muito positivo. Assim, é como se esse pai herói permanecesse no coração dessas pessoas, no coração e na alma. Assim. A pessoa, inclusive, trabalha para sustentar a figura e a força desse pai, que ela não pôde conviver. E vive essa paternidade quando tem um filho. Então é muito bonito de ver, assim. Eu conheço homens e mulheres que não tiveram essa figura do masculino, mas claro, é um outro trabalho, né? Então, assim, não se condene a não ter um masculino potente porque você perdeu o seu pai muito cedo, porque existem muitos modelos de masculino maravilhosos para a gente seguir, né? Então, agora que você é adulta, ó, pega essa rédea, isso já é uma atitude masculina, né? Pega a rédea da sua vida e fala assim, não, eu agora vou agir, eu agora vou transformar. Isso é do masculino, dentro de você. Aí já é seu pai, ó, chegando, né? É você reconstruindo essa figura no seu coração. Então é muito lindo, gente. A gente pode reconstruir o mundo todos os dias, se a gente quiser. Ó, sinto que tô mais no feminino. Como fazer para ir para um masculino saudável? A Dai tá falando. Então, Dai,
eu precisava entender o que você chama de feminino, que você está mais no feminino, né? O que é isso que você chama de feminino? Porque se você não consegue se proteger e se você não consegue agir assim nessa potência da ação, da construção, de ir para fora, possivelmente, não sei qual é o seu caso, mas possivelmente você está sendo invadida ou está se submetendo a outras pessoas, né? Porque se você não consegue, né, agir, prover e fazer movimentos que seriam do masculino, você também não está se protegendo. Então é bem importante que você tenha um masculino presente, materializar, às vezes coisas muito simples, sabe? Então assim, você materializar um objeto, você, sabe, uma carpintaria, uma coisa assim que exige do seu corpo, você fazer um exercício mais aeróbico, mais dinâmico, que exige mais força do seu corpo, você criar músculos, você correr, você experimentar assim, essa potência física, né? Fazer coisas que você vai suar, consertar alguma coisa dentro de casa, isso é do masculino interno. Proteger alguém, proteger uma criança, sabe? Tomar a frente de alguém e falar, eu vou te ajudar, dar a mão para alguém para atravessar a rua. É do feminino também o cuidado, mas assim, agir, sabe? Quando você se coloca para agir, quando você se coloca para doar, para fazer alguma coisa por alguém, para proteger alguém. E então isso é do masculino interno. Quando você também se coloca para conquistar coisas no mundo lá fora, fazer uma viagem que você nunca fez, ter coragem para fazer essa viagem, sabe? Enfim, isso tudo é do masculino. Coisas que exigem interação com o mundo lá fora, interação com as pessoas, colocar sua cara a tapa, fazer coisas que você nunca fez, né? Permitir que algum dom seu que você nunca permitiu florescer, floresça. Então, assim, isso é da coragem do masculino. E o feminino é essa gestação, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali gestando, tem 1000 ideias, mas não materializa. Por exemplo, o feminino está super presente, super criativo, escreve um livro, mas não publica, sabe? Ou tem 1000 ideias, 1000 assuntos e não ordena isso, não foca. Porque o foco, gente, é do masculino. A semente é puro foco. A semente é pura concentração. Isso é do masculino. Os homens têm isso inato, né? Essa característica inata do foco. Por isso a ciência também encontrou pontos muito particulares assim do micromundo, porque colocou foco. O que é um microscópio? É um olhar de foco, né? Você entrar na natureza e buscar assim, a menor da menor partícula. Isso exige foco, exige ação focada. Isso é do masculino. Então, se a pessoa está só no feminino, assim, ó, só no mundo espiritual, né, e só divagando, e tem 1000 ideias, não, bota isso num papel, publica, materializa, né? Se no início for difícil, chama uma pessoa para ser uma pessoa mais empreendedora e para você entregar suas ideias e começar a trabalhar, aprender com essa pessoa o que é materializar uma ideia, né? Então, tem muitas maneiras de você ativar o seu masculino. Se está muito difícil você dar o primeiro passo, cola em alguém que tem essa potência de ação, de materialização, sabe? Então, é isso. Sinto que estou mais pro feminino, outra pessoa também mais pro feminino. Se vai ficar gravada essa live, tá travando muito, o Marcelo, meu amigo. Poxa vida, será que tá travando muito para todo mundo? Eu vou deixar, eu vou salvar. Se uma pessoa viveu e cresceu, isso aqui eu já li, numa relação homossexual, homem com homem, há choque de masculino com masculino? Não, gente, não, de jeito nenhum. Então é isso que eu estou falando para vocês. Masculino e feminino são duas energias, duas polaridades complementares, duas forças. É o yin e o yang, olha. Então,
Homens e mulheres precisam ter esse masculino e esse feminino, que são dois aspectos, duas forças equilibradas. Então, se são dois homens ou duas mulheres, com masculino e feminino equilibrados, não tem choque nenhum. Tá tudo certo. Porque não importa se a relação é heterossexual ou homossexual. Se tiver desequilibrado, vai ter tanto numa relação como na outra o desequilíbrio. Se tem ali, né, um masculino invasor e um feminino, né, submisso, isso vai se reproduzir em qualquer relação. É por isso que eu digo assim, não tem a ver com o gênero, tem a ver com aspectos e forças complementares que são diferenciadas, elas são diferentes. Por isso é que precisa estar junto, precisa estar equilibrado. Porque o feminino vai nos trazer intuição, vai nos trazer sensibilidade, vai nos trazer abertura. O masculino vai me trazer ação, vai me trazer proteção, vai me trazer conquista, vai me trazer o mundo lá fora, materialização. Então, assim, se eu não tiver um dos dois, eu não tenho uma perna. É o que eu estou dizendo para vocês. Eu vou andar capenga, né? Eu vou andar desequilibrada. E vou ter que segurar alguém que não tem a outra perna. Então é um monte de gente com a perna só, um segurando no outro e andando torto, sabe? Um dependente do outro. É codependência. Então, assim, não tem a ver com o gênero. Pode ser dois homens com o masculino enfraquecido e com o feminino distorcido. Ou dois homens com o masculino distorcido e o feminino também submisso. Ou duas mulheres. Não importa o sexo, a sexualidade da pessoa. Na sexualidade não importa o gênero da pessoa. Então são aspectos, são forças da natureza. Uma planta precisa ser polinizada, precisa ser fecundada. Uma planta precisa, qualquer bactéria não, apaga. Qualquer inseto, qualquer animal, qualquer ser do reino vegetal, animal, precisa do feminino e do masculino para reproduzir. Pode ser hermafrodita, pode ser um pólen que a abelha, que a borboleta leva para lá e para cá, para polinizar, para fecundar, mas só pode nascer qualquer coisa nesse universo, nessa dimensão dual da dualidade, se tiver um feminino e um masculino acoplado, aí produz algo novo. Produz vida, produz ideia, produz novas realidades, movimentos, ações, expansões, mas é preciso as duas forças. Uma recebe, a outra dá, encaixa as duas, ó, o côncavo e o convexo do Roberto Carlos. Gente, tem 1h20 de live. 1h20 de live. Eu acho que eu falei o básico, tá? Vamos ver se eu consigo fazer outra live amanhã, porque eu tô com muita coisa para fazer. Daqui a pouco, às 18, tem uma live. Então, uma constelação. Amanhã eu tenho muita coisa para fazer. Eu vou ver se eu consigo fazer outra live amanhã para continuar esse assunto. Mas eu sinto que eu falei assim o básico. Se surgir perguntas sobre essa live, escreve aqui no chat as perguntas. E se eu sentir que tem perguntas relevantes para a gente abrir uma nova live sobre isso, eu vou abrir amanhã uma nova live e a gente faz, tá, gente? Mas só se vocês trouxerem perguntas, ou no direct ou aqui na própria live. Se for na própria live, melhor ainda, porque aí um vê a pergunta do outro e aí já, né, tem ideias de novas perguntas e aí já é uma boa demanda para abrir nova live, tá? Espero que eu tenha... Foi ótimo, né? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa, porque, na verdade, é tudo muito simples, assim. Hoje eu já acho tudo isso muito simples. Mas eu sei que não é fácil, que a gente vem de uma visão de mundo
fragmentada, onde a gente quer separar o feminino e o masculino, onde muitas vezes tem um estado de guerra e de conflito entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres, onde a gente está nessa dicotomia entre o bem e o mal, onde a gente pensa que as polaridades podem ser separadas, não podem, são complementares. Então, assim, a gente está muito equivocado, muito perdido. Então, às vezes, eu sinto que eu tenho que me esforçar mesmo para trazer isso na simplicidade, que é a verdade. É simples, na verdade é simples, né? Muito obrigada, gente, pela companhia. Amei, amei, amei. Eu aprendo muito quando eu venho aqui falar. Saudade, Desirê. Vamos se encontrar no Rio? Eu chego no Rio semana que vem, tá? Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo grande. Boa semana das mulheres, do feminino, que os homens e as mulheres, todos nós, seres humanos, possamos deixar florescer um feminino saudável, tranquilo, que possa se abrir à vontade, porque o meu masculino também vai me proteger e não vai deixar que eu seja invadida. Eu posso ser quem eu sou, posso ser espontânea, posso me abrir para o mundo e ninguém vai me invadir, porque eu não deixo. Isso é uma pessoa, seja homem, seja mulher, saudável, potente, empoderada. Eu sou o que eu sou espontânea e ninguém vai me invadir porque eu não vou deixar. Então é isso que eu sinto que é isso que a gente tem que buscar na vida, tá? Essa plenitude. Beijo, gente. Até a próxima.